Olá, tudo bom? Eu fico muito feliz por saber que você está do outro lado muito bem. Então, hoje eu quero começar uma série, Fases do Ministério, e esse é o nosso primeiro vídeo para essa série, tá bom? Então vamos lá, hoje eu vou estar falando, eu vou começar com um prefácio de um dos nossos renomados escritores, que é Kenneth Hagin, o fundador do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Ele trouxe essa citação que eu quero passar para você aí na tela. Ele diz o seguinte: nestes últimos dias que vivemos, não temos tempo de brincar de igreja ou deixar o diabo fazer seu jogo em nossa vida. Anos críticos jazem logo adiante de nós, porque é uma grande obra a ser realizada e uma farta colheita de almas a ser ceifada. Eu concordo plenamente com essa citação, e aqui eu consigo pegar pelo menos 3 coisas para dar uma introdução a essa série, fases do chamado ministerial. Eu quero falar com você que tem uma percepção ao chamado, uma inclinação para fazer algo da parte de Deus, percebe que Deus está chamando para a sua obra. É com você mesmo que eu quero falar. E esse prefácio aqui que uso nessa nossa série, nessa minha e sua série, Fases do Chamado Ministerial, eu quero pegar através desta, tanto introduzir aqui essa série, como também pegar 3 coisas já desde o começo. A primeira coisa é a questão da consciência do tempo. Aqueles que são chamados por Deus, eles não brincam com o tempo. Eles apreciam muito bem o tempo e sabem utilizá-lo, aplicar para o contexto em que estão inseridos para aproveitar o máximo de suas vidas. Então a questão do tempo, Kenneth Hagin fala que nestes últimos dias que vivemos, a questão de não termos mais tempo de brincar de igreja. Todo aquele que concentra em si ou percebe uma inclinação para o chamado, sabe considerar muito bem o tempo. E quando eu falo de tempo, nós estamos num contexto hoje, onde as coisas são feitas assim, tudo às pressas, tudo instantâneo, tudo rápido, tudo fast, E se você não prestar atenção, nosso Deus não é aquele Deus apressado e ele também não é lento, tá certo? Então devemos estar num equilíbrio. O fato de nós não ter tempo de brincar não quer dizer que nós temos que ser apressados, certo? E também não quer dizer que nós precisamos ser lentos ao corresponder àquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós temos que nos expor ao equilíbrio e seguir sempre as orientações do Espírito Santo. Não tem como satisfazer a boa vontade de Deus em nossa vida e através das nossas vidas se nós não considerar o aspecto tempo, o kairos de Deus. Essa questão é muito relevante. Estamos apenas introduzindo aqui. A segunda coisa que eu vejo relevante nesse texto que nós acabamos de ler aqui é a questão de uma breve chamada de atenção. Uma chamada de atenção à realidade. Ele diz que anos críticos jazem diante de nós. Então está chamando a nossa atenção para uma realidade absoluta que nós não temos como esquivar. Da forma como o mundo se conduz, e isso só prova quem o conduz, Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Isso tem que estar bem evidente na vida de quem está chamado ou que está sendo chamado por Deus. Então nós não podemos ficar com os olhos fechados, ou cegos, para enxergar a criticidade do mundo em que nós nos encontramos, É um mundo tenebroso, assustador, muitos ideais, muitos conceitos, o diabo fazendo a sua bagunça acontecer no mundo. Por um lado, isso não nos assusta, porque tem respaldos proféticos, mas por outro lado, isso nos deixa mais ousados, muito ousados, e essa ousadia é para nos expormos com muita firmeza ao que temos e somos, diante daquele chamado proporcionado por Deus ao nosso coração. Então, assim, nós os justos, ou seja, aqueles que têm sido chamados, julgarão o mundo a partir de suas próprias atitudes. Isso nós podemos encontrar lá em Hebreus, A Bíblia fala lá, tem uma estrutura de heróis da fé, onde até a gente encontra também a definição da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E aí ele vai falando que por meio desta fé, muitos dos antigos, ou aqueles que viveram no nosso passado,
obtiveram tremendos testemunhos, e a Bíblia até diz que o mundo não era digno destas pessoas. Estamos nesse contexto também hoje, né? E a Bíblia diz que eles, por suas obras e atitudes, julgaram o mundo deles no mundo passado. Então, justos, você e eu, aqueles que estão se inclinando à vontade de Deus, nós temos propriedades da palavra, da presença do Espírito Santo e da vontade de Deus confirmado com sinais e prodígios em nossos corações e vida. Temos essas habilidades capazes de condenar o mundo, porque nossas atitudes são tomadas a partir destes elementos que eu acabei de falar aqui. O chamado de Deus em nossas vidas e a correspondência que é parte da nossa atitude, essa atitude que vem corresponder à palavra, a presença do Espírito Santo e o chamado de Deus em nós, criam coisas que podem condenar o mundo, podem subjugar o mundo, podem desfazer as obras de Satanás, podem fazer o diabo permanecer num lugar de derrota que Jesus o estabelece hoje. Então, isso é a realidade, isso deve ser a realidade de todo aquele que tem ou está chamado por Deus, tá certo? E ele fala ainda nessa introdução, ele ainda fala sobre uma grande colheita de almas a ser ceifado. Então é aí onde está o nosso convite. Você está sendo chamado para colher, nada mais do que isso. Colher do penoso trabalho de Jesus Cristo. Olha que privilégio, né? Algumas pessoas gostam e querem aplicar tamanha dificuldade nos aspectos do chamado divino, dizendo que o chamado divino é penoso, o chamado divino é custoso, é difícil, é complicado. Nada disso é real, nada disso é verdadeiro. A maior parte desse sacrifício já foi realizado. Alguém disse que consumou, e ele consumou num estado real, num estado verdadeiro. Estava na cruz, pendurado, foi ao inferno e subiu, ou seja, ressuscitou no terceiro dia e concedeu dons aos homens antes de ir para os céus. E ele foi lá nos céus para preencher todas as coisas relacionadas à vontade de Deus quanto ao homem que tinha sido perdido, que foi resgatado. E aí eu e você, que estamos sendo chamados ao ministério, nos entramos para cooperar com esse processo maravilhoso estabelecido por Jesus na terra, né? A redenção e a ressurreição e a proporção do novo nascimento, né? Hoje nós estamos vivendo, eu estou vivendo a partir de um novo coração, né? Com esses elementos, vamos assim dizer, a palavra de Deus, né? Aquilo que Deus concedeu, chamado, dom, talento, enfim. Então assim, primeira coisa, para fechar aqui, chamada de atenção à situação do tempo. Cuidado com o tempo. A gente fica muito aí nos WhatsApps, Facebook, Telegram, Netflix, YouTube, roubando tempo demais das pessoas, esses mesmos tempos que poderiam ser usados para pregar, para orar, para se consagrar, fazer a vontade de Deus, né, acontecer na terra. Cuidado com o tempo, irmão. Se você tem chamado, normalmente uma das características de quem tem chamado é cuidar bem do tempo, tá certo? Ela é tão preciosa, não temos outro tempo. O tempo é esse, é aquele que você pode usar para coisas banais ou para coisas reais. A segunda coisa é a questão da realidade. Você tem uma realidade. Você está vivendo sob uma estrutura absoluta, investida com o precioso sangue de Jesus, a vida própria de Jesus, que é a do Pai. Então, encare a realidade. Os que estão chamados, os que são chamados por Deus, eles têm essa realidade completamente absoluta. Foi o que Jesus Cristo fez logo do começo, quando ele chama Pedro. Ele se vem depois de um sinal real, depois de milagre acontecer com aquela pesca maravilhosa. Jesus não perdeu a oportunidade de dizer naquele dia, de forma clara e objetiva: vinde a mim, pois eu vou fazer de vocês pescadores de homens. É isso, irmãos, é isso. Por último, convite. Estamos sendo convidados para acolher, tá certo? Então, a projeção que você tem que fazer de chamado, de ministério, é para colher onde você não plantou.
Tá certo? É isso. E se você projetar isso, essa ideia, esse entendimento de que você está entrando no ministério para colher, para ceifar, as coisas vão ser divertidas. Amém? Então vamos para a próxima. Logo, logo sai o próximo vídeo dessa série, Fases do Chamado Ministerial. Tamo juntos. Até já.